Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber Ude, e mais um vídeo da nossa série da Escola Bíblica Dominical, a nossa série que tem realmente nos ajudado a compreender lições polêmicas, lições complexas, mas de suma importância para o nosso desenvolvimento como igreja, como cristãos. Eu tenho certeza que esse trimestre da nossa revista da Escola Bíblica CPAD tem realmente despertado a igreja para um momento complicado e difícil em que nós estamos vivendo. É a Igreja de Cristo lutando contra o império do mal e contra as pautas progressistas. Bom, antes de iniciarmos mais uma lição aqui no nosso canal, convido você para que, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também ative os sininhos das notificações para que você não perca nenhum vídeo novo que vier ser lançado aqui, postado aqui no nosso canal. Se você também não nos segue aí no Instagram, faça isso. E se você não curtiu a nossa página no Facebook, também te peço, faça isso. Isso nos ajuda, isso leva a ter você conteúdo relevante. Bom, nós iremos estudar a lição 9. Já estamos na lição 9 desta série da Escola Bíblica Dominical nesse trimestre abençoado. Convido você então para que vá comigo nos nossos slides para que possamos mais uma vez aprender com a Escola Bíblica Dominical uma lição tão importante e tão poderosa que vai nos despertar. Bom, comigo nos slides nós estaremos estudando sobre uma visão bíblica do corpo. Bom, o que será que a palavra de Deus vai nos trazer aqui? O que será que essa lição vai nos trazer aqui sobre uma visão bíblica do corpo? Bom, vamos lá. Texto áureo. Nós sempre iniciamos nossas lições fazendo menção de um texto áureo, de um versículo bíblico. E desta forma, desta feita, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 6, versículo 13, parte B, diz: Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verdade prática para a lição de hoje diz assim: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. De novo, para fixar aí na sua mente esta verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Temos sempre, meus irmãos, três objetivos e eu gosto de ratificar isso e lembrar vocês acerca disso. Sempre a nossa revista, a nossa lição bíblica, ela vai estar dividida em três objetivos. O primeiro objetivo da lição de hoje é ensinar a criação do ser humano. O segundo objetivo é expor a visão bíblica do corpo. E terceiro objetivo é contrapor a visão secular do corpo. Então, nós caminharemos por esse caminho, por esses três objetivos e com certeza vai nos edificar como alunos da Escola Bíblica Dominical. Façamos então uma leitura bíblica juntos aqui, tá? A mesma leitura bíblica que fazemos em classe quando estamos reunidos em uma de nossas igrejas, Assembleia de Deus principalmente, em que no domingo de manhã nos reunimos para aprender na escola bíblica. E o texto bíblico em classe, o texto bíblico para esta lição, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 12 a 20, e a Bíblia nos diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei,
pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Partimos então para a introdução da nossa lição 09, uma visão acerca do corpo. Olha o que diz a introdução da nossa lição. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Primeira carta aos Coríntios 6:20. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 15. Então, Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 de Pedro 1,15. Vamos pegar a Bíblia aqui? Vamos na Bíblia dessa feita? Bíblia Sagrada. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1 e versículo 15. Eu sei que você sabe o texto, eu sei que você conhece a Bíblia Sagrada, mas é importante também confirmarmos aqui, fazermos então a leitura da Palavra de Deus. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a ratificarmos, a guardarmos ainda mais a palavra no nosso coração. Bíblia na mão, pegou aí a Bíblia na mão, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 15, que vai nos dizer desta forma. Estou lendo aqui na minha Bíblia, você pode aí na sua também fazer a leitura do texto que o slide nos referiu. Exortação à santidade, 1 de Pedro 1,15 diz: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vou de novo para que você possa guardar no seu coração. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E o 16, só para complementar, diz: Porquanto está escrito, Bíblia Sagrada, sede santos, porque eu sou santo. Tá? Então, apenas para ratificar e complementar aqui aquilo que o slide da lição nos mostra. 1 de Pedro 1,15. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. E é isso que você precisa sempre ter em mente. Nós estamos falando nesse trimestre sobre a Igreja de Cristo lutando, combatendo contra o império do mal, contra pautas progressistas, contra o espírito de Babilônia, que lá na primeira lição nós falamos. Esse espírito tem influenciado muitos e tem influenciado toda uma sociedade, toda a classe política, ou parte dela, na sua maioria, e isso tem adentrado até mesmo as nossas igrejas. E por isso esta lição visa nos despertar para lutarmos contra estas pautas progressistas, tá bom? Para lutarmos contra esses conceitos secularistas que propagam esta forma de vida aquém ou além daquilo que a Bíblia Sagrada quer e nos ensina, tá bom? Então nós precisamos combater contra tudo isso. Então, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. E nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e
correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Então nós falaremos então sobre o corpo. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Esse é o propósito, esta é a finalidade da lição 9 da nossa escola bíblica dominical. Primeiro ponto, a criação do ser humano. Como se deu, como aconteceu, como a Bíblia nos ensina acerca da criação do ser humano. Primeiro ponto, a origem da raça humana. Se não, vejamos. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Concorda comigo? Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus, Deus falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Por isso, a nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Assim, o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra, Gênesis 2, versículo 7. Então, nós não acreditamos na teoria da evolução. Nós não viemos dos macaquinhos. Nós cremos no criacionismo, ou seja, nessa ação sobrenatural de Deus, criando o homem do pó da terra. Interessante notar que o uso do hebraico Adão denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Você pode observar isso, Salmo 73, verso 5, Isaías 31, 3. Isaías 31, 3, na parte A diz, porque os egípcios são homens e não Deus. Tá? Então, a palavra Adão denota nome próprio, mas também denota como nome genérico, significando homens, humanidade. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado. Gênesis 2, 15, 19 e 20. E Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Tá? Se você for ler e fizer uma leitura cuidadosa do livro do Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, você vai observar ali todo o ato da criação e você vai observar que a mulher foi criada do corpo do homem, quando Deus permite com que o homem adormeça e retira uma de suas costelas, e desta costela ele forma Eva. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Deus soprou nas narinas do homem, daquele boneco de barro, de pó, o fôlego da vida. E a Bíblia diz que foi feito alma vivente. Ele não fez isso com os animais, ele não soprou sobre os animais, tá? O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito, e isso nos distingue, né? Nos faz diferentes dos demais seres criados. Então, só o homem, só o ser humano, o homem, o Adão, ele foi soprado, ele recebeu fôlego de vida, o sopro de Deus em suas narinas, e foi feito alma vivente, diferente dos demais animais que nasceram da própria terra. Segundo ponto, a constituição do ser humano. Observe, nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Olha o que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses 5:23, que tinham muita dúvida acerca deste tema. Paulo vai dizer, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, olha lá, primeira parte, alma, segunda parte,
e corpo, terceira parte, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem na sua integralidade é formado de espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. Tricotomia, tá? Espírito, alma e corpo. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo, tá? Lucas 23 e 46, e chamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o quê? Meu espírito. E havendo dito isso, expirou, tá? Sua alma sai então do seu corpo, e o corpo que ali estava crucificado é a parte física, o homem exterior. Então, o ser humano na sua constituição é tricotômico. Existe então na nossa concepção, na nossa constituição, espírito, alma e corpo. O espírito nos liga a Deus, a alma é o centro das nossas emoções, é o nosso intelecto, e o corpo físico, este templo, esta carne, nós também chamamos de carne. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. Tá? Isso, uma nota de rodapé na Bíblia de Estudo Pentecostal. Vai nos ensinar que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus, porque faz ligação entre o espírito do homem e o Espírito de Deus. E o que é a alma? A alma é definida pelos aspectos da mente, emoções, vontade, que é a volição. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. Então, se você for observar isso, você consegue identificar facilmente. Então, corpo, alma e espírito. Espírito nos faz ligação com Deus, tá? Inclusive, traz essa ligação, segundo a nota de rodapé da Bíblia Pentecostal, de estudos pentecostais, que faz ligação entre nós e Deus, as coisas espirituais. A alma, o centro das nossas emoções, da volição, do nosso intelecto, a nossa mente, e o corpo físico é este corpo de carne que volta ao pó e que será ressuscitado no dia do arrebatamento. Tá bom, meus irmãos? Então, façamos esse exercício aí na nossa mente para identificarmos essa tricotomia do corpo humano. Então, o homem tricotômico, ele é composto de corpo, alma e espírito. Isso é muito importante você fixar aí na sua mente. Voltando aos nossos slides. Terceiro ponto, queda e restauração humana. Tá? Nós estamos falando então sobre agora queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Observe isso. Romanos 7,20 diz: Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, olha aí o conflito entre homem interior e homem exterior, tá? Então, a Bíblia nos revelando, então, que o pecado afeta todas as áreas do nosso corpo, tá? Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, na visão pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente, tá? Ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada do que? Do seu corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6,20 diz: Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, se você glorifica a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, tá? O corpo ele está também ligado à alma, então todas as 3 partes precisam trabalhar em harmonia. Senão, você vai estar totalmente contaminado fora da vontade de Deus. Quando você observa isso,
A conduta irrepreensível do cristão é requerida o quê? No espírito quanto na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses 5 e 23. Então, aqui você pode observar que, segundo a teologia sistemática, existe essa perspectiva pentecostal, né? Que, embora nós somos constituídos de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente, tá? Então, vale entender isso, que nós precisamos glorificar a Deus, corpo, alma e espírito. Todo o nosso ser precisa estar voltado para a glorificação de Deus. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do quê? Do sangue de Cristo, pela ação do quê? Do Espírito e pela palavra de Deus. Então, é necessário a transformação, a conversão, tá? Para que possamos compreender isso. Quer entender isso melhor? Vem comigo então para o texto que o slide nos mostra. 1 de Pedro 1:15. Vamos ler até o versículo 25. Vamos ler aqui rapidamente, 10 versículos para que possamos compreender e nos basearmos no que a lição quer nos mostrar. Então, olha só. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E, olha só, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, o texto bíblico aqui vai nos mostrar que é necessário a ação do Espírito Santo, necessária uma transformação, uma conversão e uma vivência na prática de todo o contexto bíblico para que possamos de fato ter essa mente transformada, renovada e possamos ser de fato então templo do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a santificação deve atingir tanto a parte material quanto a parte imaterial do homem. Segundo, visão bíblica do corpo. Vamos observar? Primeira parte, exterior. O exterior do homem. O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Tá? Mateus 10, 27 e 28 diz: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes o quê? Aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha só. O termo carne, o sarx, no grego, é quando se refere a um homem físico. Inclui a sua dimensão exterior. Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, duas definições. Corpo, soma, identifica a parte exterior do ser humano.
carne, sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Entende isso? Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. Então, o corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que alma e espírito o deixam. Tá? Então, esse invólucro, esse corpo físico, tá? Esse corpo, soma, essa carne, sarx, esse invólucro, que é a parte que contém, né, no seu interior, que guarda o recipiente do espírito e da alma, esse corpo envelhece. Esse corpo vai morrer um dia, e quando isso acontecer, o seu espírito, a sua alma deixará este corpo. Então a carne, que é o corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum, tá? Geralmente ele é descrito nesse sentido negativo. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico. Então, quando fala de uma forma depreciativa, né? Quando fala do corpo descrito de forma negativa, não estou falando do corpo físico, essa carne como sendo ruim, como sendo algo, né, que não vale, como sendo algo não está falando que o corpo nosso, que essa carne nossa é ruim, não, está falando de forma descritiva a natureza pecaminosa. Volte no slide para você entender. Diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo. O corpo é bom, mas a natureza, quando fala carne, quando fala corpo, está nos levando a entender que a natureza pecaminosa não é boa. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante. Nós não acreditamos assim, tá bom, meus irmãos? Templo do Espírito Santo, muito pelo contrário, nós acreditamos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Então é bom. Então o corpo é bom, o corpo não é ruim. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Tá? Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Tá bom? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, o corpo é bom. O corpo não é algo ruim. A natureza pecaminosa se refere a corpo. Quando fala carne, fala da natureza pecaminosa. E isso é mal. Essa natureza decaída, corrompida. Mas o corpo é bom. É templo do Espírito. Corpo físico, precisa ser cuidado, né? Inclusivamente precisa ser cuidado. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Olha o que diz Romanos 6:13. E nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, e como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, o corpo precisa ser apresentado a Deus como algo bom. Então, o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo. Olha que interessante, 1 Coríntios 6:18. Pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Olha que interessante. O corpo não pode ser profanado por impureza alguma, tá? Guarda isso no seu coração. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o corpo não é seu. Então essa ideologia progressista que nós estamos apresentando nessa série
nessa escola bíblica, nessas lições, falando aí, você vai observar em vários slides, né, a expressão meu corpo, minhas regras. Isso é falácia, isso é mentira, isso é antibíblico, isso é errado. O corpo, meu corpo, minhas regras, não. O corpo não é seu, o corpo é de Deus e deve ser apresentado a Deus como instrumento para glorificá-lo. Então você não faz do seu corpo o que você quer, tá bom? Entenda isso. Cristão, você não faz do seu corpo o que você quer. O corpo é de Deus, tá? É para a glorificação de Deus. Você precisa compreender isso e o versículo está te mostrando isso. Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e não sois de vós mesmos? Então, se não é seu, você não tem direito de fazer o que você quer com o seu corpo, tá bom? Entenda isso. Terceiro, tópico 2. Glorificado na ressurreição. Nosso corpo será um corpo glorificado, transformado. Nós acreditamos assim. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, Hebreus 2, 14 e 15, e garantiu a nossa ressurreição. Olha 6,14 de 1ª carta aos Coríntios. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Esse corpo será ressuscitado. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Tá? Então observe aqui, quando nós viermos, se viermos, né, a partir desta terra, o nosso corpo estará em um estado, né, nesse momento em que o nosso corpo estará em um estado de enterrado na terra, o pó voltando ao pó, a nossa alma, o nosso espírito permanece consciente, porque é a parte imaterial, é a parte eterna, né, da nossa tricotomia. O corpo volta ao pó, mas o espírito e a alma são eternos. Estarão nesse estado intermediário aguardando o que? O momento da ressurreição, aonde voltaremos para os nossos corpos, mas de uma maneira glorificada. Glória a Deus por isso. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Olha o que Paulo fala, 15:50 de 1 Coríntios. E agora? Digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Então teremos o mesmo corpo que Cristo teve quando ressuscitado, um corpo glorificado. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. Paulo vai explicar isso a uns irmãos que tinham muito problema de entender isso, que são os irmãos lá da igreja de Tessalônica, e Paulo vai explicar isso a eles quando vai escrever a carta, né? Capítulo 4, 16 e 17, Paulo vai escrever assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. É o que diz a palavra de Deus. Então, na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Tá bom? Então, seu corpo será ressuscitado e você terá um corpo espiritual, um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Terceiro ponto da lição, a visão secular do corpo. Vamos observar como o mundo, né, tem visto o corpo. Qual a visão que o mundo tem acerca do corpo? Primeiro ponto. Hedonismo e narcisismo. Observe. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus, tá? 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que
a visão secular vai ensinar? O que em tempos pós-modernos se busca, tá? Em tempos pós-modernos de busca de felicidade, ou da felicidade, né? O hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Então, o hedonismo vai pregar a busca pelo prazer e corre do sofrimento. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Olha só, em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então nós, como cristãos, precisamos fazer análises, ponderamentos, observar o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz. Convém? Não convém? Todas as coisas me são lícitas. Nós não somos privados de nada, mas nem todas as coisas convêm. É bom, agrada a Deus, é bom para mim, é bom para minha vida espiritual. Nem tudo. Precisamos fazer análises e escolhas todos os dias. Segundo ponto, erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou que é a sexualidade, tá? Nós já lemos Gênesis 1, 27, 28, você sabe o que diz. Só que não se trata aqui de algo impuro. Sexualidade não é algo impuro. Porém, o pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. O que se faz com o corpo? O que se faz com o sexo? Aí se encontra o pecado, a perversão deste propósito. Vamos lá? Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo, do casamento. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, na arte, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. De novo, meu corpo, minhas regras. Então você vai observar a arte na mídia, né? Na internet, nas músicas, literaturas. Todo um ativismo, todo um progressismo. Tudo que nos leva, que nos incita a viver uma vida, principalmente na área sexual, de pecado, de libertinagem, sem limite nenhum. Usando então do nosso corpo de maneira errada, e isso é contra a palavra de Deus. É isso que a lição quer nos mostrar, que o nosso corpo foi feito para a glorificação a Deus. Que o nosso corpo será ressuscitado, que o nosso corpo tem que ser valorizado. Mas as pautas progressistas, o império das trevas vem pregando diferente, dizendo que o nosso corpo precisa ser algo que apenas nos dá prazer, que apenas nos leva para a admiração de outros, fazendo com que a gente use do nosso corpo de uma forma errada. É isso que a lição quer nos mostrar. Então, nos nossos dias, a erotização do corpo é explorada. É explorada nas mídias, é explorada nas artes, é explorada na música, é explorada na literatura. Qual o objetivo? Seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas, aquelas que não correspondem ao que ensina a palavra. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente, cresce de uma forma absurda. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas. Está em você, está em nós o poder de dizer não. Stop, pare.
Não vou fazer, não vou praticar, não pertence a mim, vou cumprir com a palavra. Está em nós o poder de dizer sim ou não, tá bom? A lição vem para nos despertar acerca disso. Então, com a mídia, com a televisão, com essas pautas progressistas sendo colocadas diante de nós todos os dias praticamente, com o poder e com o objetivo de incentivar práticas ilícitas, cabe à igreja dizer pare, stop, não, não quero, não pratico, não faço, é contra a palavra. E frearmos isso, e pregarmos contra isso, e dizermos que isso é errado, e não permitir com que essas práticas adentrem as nossas igrejas. Terceiro, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvos de juízo divino. Não use da liberdade para errar, para pecar contra Deus. Eclesiastes 12:14 diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. Então, o existencialismo ateu, por exemplo, afirma que, para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o seu corpo. E aí, de novo, aquele slide, meu corpo, minhas regras. Então, esse existencialismo, né, que, tá, que está se difundindo, o ateísmo, Deus não existe, a palavra de Deus foi criada por homens, é mentira. Então, o homem, na busca da sua liberdade, da sua vida de felicidade, ele tem que aproveitar, ele tem que usufruir dessa liberdade, fazer o que ele bem entende com o seu corpo, porque só assim ele vai descobrir a verdade. É mentira, irmãos, é mentira. A palavra de Deus nos garante que isso é mentira. Então não caia nessa, não permita com que esse tipo de progressismo atinja a tua casa, atinja a sua família, atinja os seus filhos, atinja a sua igreja. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. E aí, você está vendo aí o nosso sistema de judiciário, né, o nosso STF. Hoje, agora, enquanto gravo este vídeo, discutindo se legaliza droga ou não, se descriminaliza droga ou não. Hoje. Então o slide é mais do que atual. Seus adeptos atuam contra o corpo, a legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido e outras coisas que virão por aí. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo escrevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? Que teremos que prestar conta um dia? E a conclusão da lição de hoje vai nos dizer assim: criado da terra, a imagem e semelhança divina, o homem é constituído de três substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo do santo será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Pelos que pertencem a Deus. Deus abençoe você, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua casa.
Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua igreja. Mais uma vez, peço que, se ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, ativando os sininhos da notificação, para que você possa receber mais conteúdo como esse. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Não permita com que este mal atinja a sua casa, mas guarde a palavra de Deus no seu coração. E até a próxima lição. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom, paz, prosperidade. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.